Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É muito bom poder, nessa oportunidade, estar aqui para começarmos as nossas aulas de discipulado crescer, baseado na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos manda crescer tanto na graça quanto no conhecimento. Então, meus irmãos, nós vamos estar fazendo uma série de vídeos de discipulado para que nós possamos instruir aqueles que acabaram de se converter, os novos convertidos, dentro da palavra de Deus, como também aqueles que desejarem ter um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos estar aqui realizando diversas aulas, publicando esses vídeos em diversos meios de comunicação para que todos possam estar acompanhando. Para quem não me conhece, eu sou o cooperador Mateus Aurélio, eu sou um dos dirigentes da mocidade aqui do Templo Sede, em Jaguariaíva. Também sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, e também sou um dos professores do módulo básico do curso de Teologia, que é realizado aqui no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jaguariaíva, no Paraná. Meus irmãos, nós vamos estar na aula de hoje conversando um pouco, falando um pouco a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o que é o motivo de nós estarmos aqui, de vocês estarem assistindo essa aula, de eu estar aqui falando com vocês. Nós vamos estar então conversando um pouco mais a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado. Meus irmãos, então nós vamos estar nos baseando numa lição que a CPAD publica, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e nessa lição nós conseguimos tirar uma apostilinha. Essa apostila eu estive enviando no grupo na parte da manhã, no dia de hoje, quarta-feira, dia que nós estamos gravando esse vídeo. Então, os irmãos que já fizeram o download, já baixaram a apostila, podem estar acompanhando essa aula com a apostila. Também foi mandado algumas perguntas no grupo, 3 versículos para ser mais exato. Não foram mandadas perguntas, foram mandados versículos, perdão. Esses versículos foram mandados no dia de ontem, terça-feira, e hoje pela manhã, na quarta-feira, para que os irmãos pudessem estar lendo e refletindo um pouco nesses textos, nestes versículos que foram enviados, para que houvesse um maior entendimento, um melhor entendimento sobre o que nós vamos estar estudando na aula de hoje, na lição de hoje do nosso discipulado. Então nós vamos dar início agora. Vou pegar a apostilinha e também a lição que nós estamos usando está nesta revista Discipulando, ciclo 1, a lição de número 3. Para aqueles que possuem a revista, podem estar acompanhando pela revista. Você que não possui a revista, pode estar acompanhando pela apostilinha. Não é uma apostila muito comprida, ela tem 2 páginas com alguns resumos do que tem nessa revistinha. Nós vamos estar estudando. Meus irmãos, nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica para nos basearmos. É a leitura que está sugerida na apostila em Marcos, no seu capítulo 1, os 8 primeiros versículos. Então, Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 18, que vai narrar o batismo de Jesus, João Batista, vai falar ali sobre João Batista, um pouco antes de Jesus ser batizado. O Evangelho nos diz assim no capítulo 1, versículo 1: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por
seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelos e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, temos já uma leitura base, nós estaremos utilizando ao longo dessa aula para estar comentando um pouco a respeito de Jesus. Para que nós possamos falar bem claramente de Jesus Cristo nessa aula, nós precisamos entender a importância de Jesus nas nossas vidas, no Antigo, no Novo Testamento, quando ele veio a aparecer realmente. Temos uma ideia, foi muito propagada, de que Jesus Cristo ele passa a aparecer na Bíblia somente no Novo Testamento. Essa ideia não é uma ideia correta. Na verdade, Jesus ele está já inserido na Bíblia desde o começo, desde o seu primeiro livro, lá no livro de Gênesis. Gênesis já cita Jesus em um versículo onde Deus está criando a terra e ele decide criar o homem. Ele fala: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ali Deus está falando no plural, porque ele está falando com alguém. Esse alguém é Jesus. Então Jesus ele já está na história, na Bíblia, desde o começo, desde o Gênesis. Jesus já está aparecendo, já está tendo a sua importância ali, fundamental na criação do mundo, que um dia ele também viria a salvar toda a humanidade através do seu sangue, através do seu sacrifício. Então nós precisamos partir do ponto em que sabemos em que Jesus já está inserido na Bíblia, já está na Bíblia desde o começo, desde o Antigo Testamento, e em todos os livros da Bíblia, de alguma maneira, Jesus é citado, ou é feita uma tipologia para que seja cumprida no Novo Testamento, ou ele é referido em profecias, como nós vamos ver com mais detalhes nessa lição, lendo as profecias, e vou estar citando os textos, e os irmãos podem estar procurando esses textos, podem estar analisando, estudando, e qualquer dúvida que vier a surgir, vocês podem estar falando ou comigo no privado, ou no grupo, ou com o evangelista Emanuel, que também estará discipulando, também estará participando deste projeto. Então, meus irmãos, temos em nossa mente, colocamos em nosso coração, que Jesus ele já está no início da humanidade, no início da história humana. Já na criação, Jesus já estava presente com um papel fundamental lá no meio da criação, juntamente com Deus. Então, partindo desse ponto, nós podemos já começar a analisar a vida de Jesus através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Nessa aula é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, pronto para ler. Você vai ler muita Bíblia nessa aula, nesse vídeo. Cada versículo que eu falar, tenha o trabalho de procurar, de localizá-lo na Bíblia Sagrada, para que você possa acompanhar, para que você possa entender do que nós estamos falando, por que esse texto foi citado. Nós vamos fazer um comentário sobre esse texto, mas o texto você pode estar acompanhando muito bem na sua casa, com a sua Bíblia, independente da versão que você está utilizando, você pode estar acompanhando na sua Bíblia. Então, para aqueles que pegaram, que baixaram a apostilinha que eu estive enviando no grupo, nós temos a nossa introdução que fala que Jesus é o foco da lição de hoje, porém ele também é o foco de todas as outras lições que nós vamos estar ministrando aqui. É tudo voltado para Jesus, tudo gira em torno do Mestre, do Senhor Jesus. Porém, na lição de hoje nós vamos falar exclusivamente de Jesus, a sua vida, a sua natureza, as suas características, o seu caráter e quem é Ele para nós cristãos, nós que aceitamos a sua salvação, nós que hoje estamos salvos em Cristo Jesus. Então aqui nós temos o primeiro tópico, o Filho
do homem. Primeiro subtópico vai falar da primeira profecia. Que primeira profecia é essa? Muito bem, a vinda de Jesus à Terra já foi profetizada logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Por que a vinda de Jesus à Terra, a primeira vinda de Jesus à Terra, já foi profetizada logo no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis? Ora, é muito simples de explicar. A humanidade havia caído no pecado, havia se afastado de Deus, e um ser humano pecador é automaticamente um ser humano condenado. Nós temos diversos textos bíblicos, como Romanos capítulo 3, versículo 23, ou Romanos capítulo 6, versículo 23, onde está dizendo que o ser humano ele já está condenado, e ele está condenado por causa do pecado. O pecado é uma mancha na vida, no coração de uma pessoa, e essa mancha afasta a pessoa de Deus. Deus não pode estar onde o pecado está, pelo simples fato de que Deus é santo, e o pecado não pode estar onde há santidade, ou o que é santo não pode estar onde tem pecado, porque o pecado é impureza, o pecado é sujeira, enquanto a santidade é a pureza. Santidade é o que está limpo, enquanto que o pecado é o que está sujo. Então, o que é santo não pode misturar-se com o que é sujo, no caso o pecado. Tendo isso em mente, Deus se afasta do homem por conta do pecado, e para que o homem pudesse novamente aproximar-se do Criador, aproximar-se de Deus, era necessário que alguém fizesse o trabalho de sacrifício, que alguém fosse sacrificado no lugar daqueles que já estavam condenados. É aí então que nós somos apresentados ao capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Logo após a queda do homem, Deus já profetiza, já fala a respeito do Salvador, a respeito do nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Ali naquele texto ele fala a respeito da semente que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Esse texto ele é profético, ele está falando a respeito da vinda de Jesus à Terra, a fim de salvar a humanidade, a fim de tirar a humanidade do pecado e levar de volta à presença de Deus, restabelecendo uma comunhão entre o Pai e a humanidade caída. Assim, os homens poderiam ser chamados de filhos de Deus, pois foram restaurados à sua condição, foram justificados, foram remidos, foram lavados no sangue de Jesus através do seu sacrifício. Então, a vinda de Jesus já foi profetizada no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Detalhe muito importante é que esse capítulo, esse versículo fala a respeito da semente, a semente que viria da mulher. O que nasce de uma mulher é um homem, de maneira geral, falando em questão da humanidade, um homem que nasceria de uma mulher, e que esse homem iria salvar a humanidade do pecado. Essa semente é um homem, e este homem é Jesus Cristo. Essa profecia, ela se cumpre lá nos capítulos 1 de Mateus, dos versículos 18 ao 25, onde está narrando a passagem do nascimento de Jesus, que todos conhecem essa passagem. Nós celebramos o Natal, no Natal é muito citado estes textos, bem como Lucas capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, que também narra o nascimento de Jesus, que é o momento em que Jesus ele vem à Terra como homem a fim de salvar a humanidade. Então, a profecia de Gênesis 3,15, ela se cumpre nesses dois capítulos de Mateus e de Lucas, onde nesses capítulos nos é narrada a história do nascimento de Jesus através da Virgem Maria. Nós vamos entrar com um pouco mais de detalhes, um pouco mais à frente nessa lição. Mas então essas profecias foram feitas, essa profecia foi feita logo no início,
logo no começo do Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, no versículo 15 do livro do Gênesis. Você que está com a sua Bíblia acompanhando o vídeo, pode estar lendo este capítulo e entendendo o que está dizendo nele e por que ele é uma profecia da parte de Deus para a humanidade, afirmando que o homem seria salvo por Cristo. Então, essa é a primeira profecia citada no livro do Gênesis. Nós temos uma segunda profecia que ainda está no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Essa profecia se encontra no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, capítulo 18, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, está ali mais uma profecia que fala a respeito de Jesus Cristo. Moisés, naquela ocasião, estava dando instruções ao povo e relembrando a trajetória do povo desde o Egito até a peregrinação, os 40 anos de peregrino no deserto, e em dado momento ele cita, ele fala, ele profetiza que um profeta que viria, ao qual este profeta seria semelhante a Moisés, e todos deveriam ouvir esse profeta, havendo consequências para aqueles que não ouvissem esse profeta. Esse profeta que Moisés está profetizando se trata de Jesus, do Salvador, que viria para que os judeus o ouvissem, porém, como na própria Bíblia está escrita, veio para o que era seu e os seus não o quiseram ou o rejeitaram. Também no capítulo de número 12, versículo 48 do Evangelho de João, está citado ali o momento em que Jesus fala o que viria de acontecer àqueles que rejeitassem a sua palavra. Então, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, está citando mais uma profecia a respeito da vinda de Jesus, a respeito de Jesus vir à Terra com o seu objetivo, com a sua missão de salvar a humanidade. Então, nós temos essas duas profecias do Antigo Testamento, aliás, falando a respeito de Jesus Cristo. São muitas profecias no Antigo Testamento que falam a respeito de Jesus. Nós temos profecias em Isaías, nós temos profecias em Zacarias, nós temos profecias em Ezequiel, nós temos profecias em vários livros proféticos. Os irmãos podem estar procurando, podem estar pesquisando as profecias messiânicas, que são as chamadas profecias que falam a respeito da vinda do Messias. Há profecias falando a respeito da morte, da crucificação de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus, ministério de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tem muitas profecias e todas elas se cumpriram no momento em que Jesus chega à Terra e nasce da Virgem Maria, tem o seu ministério, é batizado por João, ele fica ao longo ali de um período na Terra pregando, curando, realizando milagres, maravilhas, até o momento em que ele é crucificado, ressuscita e novamente sobe para os céus à destra de Deus, para ficar à direita de Deus. Todas essas profecias messiânicas do Antigo Testamento, elas se cumpriram em Cristo, em Jesus, quando ele esteve na terra. Então nós temos ainda mais um tópico na nossa lição, o 1.3, que está falando a respeito do Filho do Homem e o último Adão. Filho do Homem é uma expressão, uma linguagem muito utilizada na Bíblia Sagrada. Os livros de Ezequiel e Daniel utilizam muito essa expressão, Filho do Homem. Porém, há uma diferença entre o Filho do Homem, que é expresso se referindo a uma pessoa comum, como eu, por exemplo, e o Filho do Homem, quando ele está se referindo a Jesus Cristo. Por que há essa diferença? Se nós lermos os livros de Ezequiel e de Daniel, nós vamos ver que sempre que a palavra Filho do Homem é utilizada, ela está se referindo provavelmente de duas formas diferentes
a pessoas diferentes. Nós temos ali o Filho do Homem, que é usado por Deus quando ele vai se dirigir aos profetas. Então nós temos ali Deus falando com Daniel, por exemplo. Ele vem a Daniel e fala: Daniel, filho do homem. Ele está falando para Daniel, que Daniel é o filho do homem, que ele é um humano comum, um humano que é sim falho, que pode ceder às tentações, a qualquer momento ele pode acabar caindo. Então nós temos essa expressão quando Deus está se referindo a alguma pessoa comum, filho do homem. Mas também há a expressão filho do homem que é profética, que transcende o tempo, que foi usada naquele momento, porém que ela foi usada para se referir a um momento no futuro, na vinda de uma pessoa que seria chamada de Filho do Homem, que todos sabemos é Jesus. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. No evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus, ele procura apresentar Jesus como um rei para os judeus, cumprindo com as profecias a respeito do rei dos judeus. Então Mateus ele apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como um servo fiel. Lucas, que é um dos evangelhos que nós teremos um foco maior nesta lição, apresenta Jesus como filho do homem, o homem exemplar, o modelo de ser humano a ser seguido. E João, o último evangelho, apresenta a Jesus como o Filho de Deus, o Filho, como propriamente Deus, o Filho de Deus. Então nós temos esses 4 evangelhos, Lucas e João, que terá um foco um pouco maior no estudo de hoje, e o evangelho que refere-se a Jesus como Filho do Homem é Lucas. Então vocês vão encontrar por diversas vezes a expressão Filho do Homem no evangelho de Lucas. Por várias vezes vocês vão ouvir muitas pessoas referindo-se a Jesus como Filho do Homem, assim como ele próprio. No Antigo Testamento a expressão nunca foi usada para uma pessoa referir-se a ela mesma. Daniel nunca se autoproclamou filho do homem. Ezequiel nunca se autoproclamou filho do homem. Sempre foi Deus chamando eles de filho do homem. Com Jesus é diferente. Jesus se autoproclama o filho do homem, porque ele é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento que falam a respeito do Filho do Homem. A Bíblia também vai se referir a Jesus como o último Adão. Por que o último Adão? Porque nós tivemos o primeiro Adão. O primeiro Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus e colocado no jardim do Éden para servir a Deus e adorá-lo. Porém, esse primeiro Adão, ele fracassou, ele falhou, ele pecou, ele caiu e acabou, por assim então, condenando toda a humanidade à vida de pecados, a uma vida onde nós somos pecadores, que só podemos ser salvos por Cristo, por meio de Jesus. Então este primeiro Adão foi o Adão que fracassou, foi o Adão que falhou. E este Adão, até o momento da vinda de Jesus à Terra, era o Adão que representava a humanidade, representante da humanidade. Porém, a humanidade caída, a humanidade pecadora, a humanidade falha. Jesus é chamado de o último Adão. Nas epístolas de Paulo aos Romanos, vocês podem acompanhar aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 12 ao 21, e também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 21 ao 49. Sugiro que todos leiam, para que todos entendam e compreendam o porquê de Paulo se referir a Cristo como o último Adão. Porque, como o último Adão, Jesus ele veio para desfazer os erros que foram cometidos no jardim do Éden. Ele veio para livrar a humanidade, para tirar a humanidade das correntes do pecado e trazer novamente para o Pai, para Deus, como nós já havíamos
comentado, como nós já falamos alguns minutos atrás. Esse primeiro Adão, o Adão do Éden, ele é um Adão que condenou a humanidade ao estado de pecado, que fez com que o pecado entrasse no mundo. Já o último Adão, que é Cristo, que é Jesus, ele é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro Adão foi responsável pelo pecado ter entrado no mundo e o último Adão foi responsável por ter tirado o pecado do mundo. A diferença entre os dois Adão é que o primeiro trouxe o pecado, o segundo tira o pecado. O primeiro falhou, o primeiro caiu, o primeiro cedeu e o segundo nunca caiu em nenhuma das tentações, embora em tudo tenha sido tentado, nunca cedeu, nunca caiu, e é isso que faz com que ele possa ser o nosso representante, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode interceder por nós, ao nosso favor para Deus, é Jesus, pelo fato dele ter sido um homem e de ter sido um homem que nunca pecou, que nunca caiu, que nunca falhou, e por assim sendo, ele pode nos salvar, nos libertar. Os irmãos podem estar acompanhando esses textos que foram citados de Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21, e 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 21 ao 49. Meus irmãos, então nós temos essas informações a respeito de Jesus como sendo filho do homem. Ele é chamado de filho do homem porque ele era homem. Uma coisa que nós precisamos entender, compreender, é que Cristo, Jesus Cristo, ele possuía dentro de si duas naturezas. Essas naturezas eram a natureza divina e a natureza humana. Por isso nós falamos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. E hoje ele ainda é 100% Deus e 100% homem. E é por ele ainda ser 100% Deus e 100% homem que ele pode ser mediador entre Deus e os homens. Então, quando Lucas está falando filho do homem e mostrando Cristo como um homem a ser seguido como exemplo, ele está se referindo à humanidade de Jesus. Quando Paulo fala a respeito do último Adão, ele está se referindo à humanidade de Jesus, ao fato de Jesus ter vindo à terra como um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, e a qualquer momento a cair, porém nunca caindo, sempre se mantendo santo, imaculado, para que pudesse nos salvar. Então nós encerramos o primeiro tópico falando a respeito de Cristo como filho do homem. O segundo tópico vai estar falando de Jesus, o Filho de Deus. Então nós temos aqui o primeiro subtópico do tópico 2, pré-encarnação. Se vocês abrirem a Bíblia neste momento, no primeiro evangelho, no evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14, vocês vão ver que o evangelho começa de uma forma diferente dos demais evangelhos. O evangelho começa com a frase: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 1. No versículo 14 nós vamos ter a seguinte frase no versículo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O evangelho de João é o evangelho mais diferenciado dos demais. Ele narra a história de um jeito diferente e ele tem um objetivo diferente dos demais evangelhos. O objetivo de João é apresentar Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador espiritual da humanidade. Então, João, quando ele vai escrever, a primeira coisa que ele faz é afirmar, nos dizer que Cristo, que Jesus Cristo é Deus. Como ele faz isso? Usando a expressão verbo. Verbo é a expressão que João utiliza para afirmar que Jesus é Deus e que mesmo sendo Deus,
ele veio até nós, até a terra, até a humanidade, como um homem a fim de nos libertar, de nos salvar. Para que os irmãos possam ter um entendimento melhor, podem estar lendo lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 até o 11, vai estar falando ali a respeito exatamente do começo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em Filipenses está escrito isso mesmo: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, vindo à terra, semelhante aos homens. Então, Jesus ele vem à terra como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Então, ele era e ainda é Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. E João nos dá muitos exemplos de Jesus afirmando ser Deus. Quando nós olhamos ali para o terceiro subtópico da segunda lição, Jesus ele afirma ser Filho de Deus diretamente. Ele fala para os seus ouvintes, para a multidão, para os religiosos, que eu e o Pai somos um. Eu sou o Filho de Deus. Falando isso, fazendo essas afirmações, ele automaticamente diz: eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou o Filho de Deus que veio salvar vocês. Também não podemos confundir e falar que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Isso é uma lição mais para frente. Eles são sim Deus, mas são pessoas diferentes. Mas isso não é tópico da lição de agora, nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. No momento eu quero que os irmãos entendam que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ambas as naturezas habitam em Cristo, porém uma é perfeita e a outra é de conhecimento de todos. Jesus teve um nascimento que foi um milagre, pois Maria era virgem, concebeu do Espírito Santo, gerou e deu à luz a Jesus. Este cresceu, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça, e a Bíblia também vai citar um pequeno detalhe da adolescência de Jesus, que é ele ensinando no templo. Com 12 anos de idade, Jesus ensinava os doutores, os mestres no templo em Jerusalém. É o único detalhe que nós temos da infância, da juventude de Jesus. Passando disso, é tudo especulação. A Bíblia não nos conta nada, então nós apenas especulamos, apenas temos alguma ideia do que aconteceu. Mas Jesus cresceu como um menino judeu normal. A Bíblia vai dar mais detalhes da vida de Jesus a partir do momento em que Jesus completa seus quase 30 anos de idade. A Bíblia não é exata em afirmar Jesus tinha 30 anos. A Bíblia fala Jesus com seus quase 30 anos. Então ela não afirma Jesus tinha 30, Jesus tinha 29. A Bíblia fala com seus quase 30 anos, Jesus inicia o seu ministério. Aqueles que têm curiosidade e verão onde está escrito isso, está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus com seus quase 30 anos inicia o ministério dele na terra. A partir do batismo, Jesus ele dá o exemplo do batismo, ele vai até João Batista. Este até se recusa de início a batizar Jesus. Mas mestre, eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus só responde: vos convém agora cumprir toda a justiça, dar o exemplo a nós, mostrar que todo homem que se transforma, que tem a vida transformada por Cristo, precisa batizar-se para então começar a sua nova vida de cristão. Então Cristo nos deu o exemplo de que nós devemos sim nos batizar após a conversão. O batismo é a consequência da salvação. Então nós devemos sim nos batizar após a nossa conversão, após acertarmos a Cristo, após sermos salvos. O ministério de Jesus ele foi
relativamente curto. Ele teve 3 anos de duração. Nesses 3 anos, Jesus pregou, ensinou, contou parábolas, fez milagres, curou pessoas, ressuscitou mortos, expulsou demônios, e ele fez muitas coisas. Foram 3 curtos anos, foram anos bem curtos, 3 aninhos, mas foram 3 aninhos que até hoje têm efeito em nossa vida. Foram 3 anos em que Jesus ensinou, e todos os ensinamentos de Jesus, sem nenhuma exceção, nós trazemos para a nossa vida. Nós seguimos e nós seguimos fielmente os ensinamentos de Jesus. São a base da nossa fé, são a base onde nós pisamos e nós nunca vamos cair se estivermos firmados nessa base, os ensinamentos de Jesus. Nós temos fé que Jesus é poderoso porque Ele realizou milagres, Ele curou enfermos, Ele acalmou tempestade, multiplicou alimento, Ele ressuscitou mortos, expulsou demônios, e nós seguimos os ensinamentos de Jesus na prática. Nós praticamos os ensinamentos de Jesus. Então passamos para a missão de Jesus. Jesus ele veio à Terra com uma missão bem específica: salvar a humanidade. Essa era a missão de Jesus desde o princípio: salvar o homem do pecado, tirar a humanidade das correntes do pecado, nos salvar, me salvar, salvar a você, salvar a todos nós. Nós entraremos em mais detalhes do porquê que Ele precisou nos salvar, do que Ele nos salvou, como Ele nos salvou, quais são as simbologias do Antigo Testamento com o Novo Testamento, no ato da salvação, da cruz. Mas, no momento, o que nós podemos dizer, sem prolongar mais o assunto, é que Cristo cumpriu a sua missão. E hoje, pela graça de Deus, cada um de nós que está, tanto vocês que estão vendo esse vídeo, quanto eu que estou ministrando a aula para vocês hoje, nós somos salvos pela expiação que Cristo fez em nosso favor. Meus irmãos, nós vamos estar então neste momento encerrando essa aula. Qualquer dúvida que os irmãos venham a ter, podem estar mandando ou no grupo ou também no privado para mim ou para o evangelista Manuel, que nessa aula está nos bastidores ali filmando, né? Mas qualquer dúvida que os irmãos tiverem, podem estar nos mandando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.